Olá, boa noite. Hoje iremos tratar a respeito dos contratos de empreitada. Trabalho esse realizado pelo grupo do quarto período do curso de Direito da Faculdade Exanc, matéria de Direito Civil 4, ministrado pelo professor Lucas. Pois bem, os contratos de empreitada estão dispostos no Código Civil, nos artigos que vão do 610 ao 626. Seu conceito é que trata-se de modalidade de locação, em que uma das partes, o empreiteiro, se encarrega de fazer e entregar a obra certa, e a outra, o proprietário, dono da obra, empreitante ou empreitador, se obriga a pagar remuneração determinada ou proporcional ao serviço executado. A obrigação assumida pelo empreiteiro é, pois, obrigação de resultado, devendo dar garantias ao proprietário, dar solidez e perfeição da obra, qualidade e adequação dos materiais empregados e entrega em prazo certo, no qual o empreiteiro recebe do dono da obra os materiais, contribuindo apenas para o seu trabalho, sendo assim a empreitada de lavor. E há que o empreiteiro executa a obra fornecendo ele próprio os materiais, empreitada de material. Não podemos deixar de salientar a distinção entre empreitada e prestação de serviço. Na prestação de serviço, há subordinação entre o empregado e o empregador. Na empreitada, não há subordinação. Na prestação de serviço, o risco é do tomador. Na empreitada, é do empreiteiro, que é o responsável pela entrega da obra. Na prestação de serviço, o pagamento é determinado pelo tempo de trabalho, no qual são dias, horas e etc. Na empreitada, o pagamento é proporcional à obra contratada, independentemente do tempo consumido na execução. Os contratos de empreitada são classificados da seguinte forma: eles são bilaterais, no qual tanto o empreitante, dono da obra, como o empreiteiro contratado para executar a atividade assumem obrigações. São onerosos, no qual as vantagens e obrigações são recíprocas. São comutativos, no qual as prestações são equivalentes. São consensuais e de forma livre, no qual depende apenas do acordo das partes. A lei não exige forma especial para que se celebre, podendo ser verbais, escritos, mímicos ou tácitos. São de trato sucessivo, no qual não é possível a sua satisfação em um só momento. Se prolonga no tempo, mediante prestações periódicas ou reiteradas. E por último, é um contrato típico ou nominado, no qual está previsto e regulamentado no Código Civil ou em lei, forma prescrita em lei no seu artigo 104 do Código Civil. Agora vamos tratar da jurisprudência dos contratos de empreitada. Contrato de subempreitada e compra e venda, distinção, venda de coisas defeituosas. Numa determinada obra de impermeabilização de placa, feita com materiais fornecidos pela Ré, sendo embora executada por pessoal da autora, mas tendo atuado sobre essa orientação e superintendência técnicas da Ré, fica essa responsabilizada essa mesma execução, como se fosse levada a cabo por pessoal seu, não podendo a Ré pretender livrar-se da responsabilidade só porque a aplicação foi feita por aquele pessoal cuja desobediência às ordens e orientação dos seus técnicos não previu. Artigo 1226. Essa situação pode levar a qualificar juridicamente as relações anteriores referidas como um contrato de subempreitada definido no artigo 1218 do Código Civil, em virtude do trabalho de aplicação, embora da responsabilidade técnica da Ré, não ter sido feito por pessoal desta, mas antes pelo pessoal da autora. A situação descrita é antes integradora de um contrato de fornecimento de materiais, compra e venda, com assistência técnica na sua aplicação, pouco importando se isso justifica a integração no contrato misto ou se trata antes de uma união ou junção de contratos, provando-se que os materiais aplicados e fornecidos não satisfizeram ao garantido pela Ré e que o resultado que esta se comprometeu a prestar não foi obtido face ao mau comportamento dos mesmos materiais. Devem aplicar-se as regras da venda da coisa, constantes no artigo 913, artigo 914 e artigo 921 do Código Civil, segundo os quais a vendedora, ré e recorrente, tem a obrigação de fazer nova impermeabilização com materiais adequados,
desde que isso lhe seja exigido pela outra parte. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 15/1/1992, Boletim do Ministério da Justiça, número 413, página 503. Eu vou falar sobre as espécies de empreitada. As espécies de empreitada elas estão definidas no artigo 610 do Código Civil. A empreitada de lavor é aquela cujo o empreiteiro ele entra somente com a mão de obra. Já a empreitada mista, ele entra além da mão de obra, ele também entra com os materiais. Na empreitada de lavor, a obrigação dele é somente de fazer, porque todo o material é fornecido pelo dono. Na empreitada mista, além da obrigação de fazer, que é aquele dele prestar o serviço, ele também possui a obrigação de dar, que é aquela de dar os materiais, e ele assume também o risco durante toda a execução da obra, tendo em vista que ele é responsável pelo fornecimento. As diferenças entre a empreitada mista de lavor, ela está entre a responsabilidade, já que a responsabilidade mista, o empreiteiro ele assume toda a responsabilidade desde o início até o momento da entrega da obra, porque ele também é responsável por fornecer materiais de qualidade. Na empreitada de lavor, se ocorrer problema antes da entrega do serviço e sem culpa do empreiteiro, quem sofre a perda e os danos é o dono da obra. Se o dono receber a obra dentro do prazo estipulado e posteriormente ocorrer problemas, o empreiteiro perderá a retribuição, salvo se provar que a perda resultou de defeitos dos materiais e que em seu tempo ele reclamara contra a sua quantidade ou qualidade, de acordo com o que está escrito no artigo 613. A subempreitada é o contrato por meio do qual o empreiteiro transfere a terceiro a obrigação total ou parcial de realizar a obra. Essa subempreitada ela acontece da seguinte forma: o empreiteiro é contratado na construção de uma casa, porém ele subempreita a obra, no caso, ele subempreita um terceiro para que ele execute a parte elétrica da casa. Na subempreitada fica claro que, em regra, os contratos são personalíssimos, ou seja, eles não levam em consideração a pessoa e sim as partes. Se não houver cláusula expressa ou pelas circunstâncias não ficar notória a contratação, levando em consideração as qualidades pessoais, é possível sim fazer a subempreitada. A responsabilidade. A responsabilidade do empreiteiro principal é subsidiária à do subempreiteiro. Contudo, jamais poderia estender-se ao dono da obra. Isso ocorre porque, se o empreiteiro ele subempreitou a obra, nesse caso não vai atingir o dono, porque ele fica ali como um terceiro. O preço da obra. O preço ele é fixado previamente entre as partes e ele é contemplado pelo artigo 619, que está escrito da seguinte forma: salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra segundo o plano aceito por quem encomendou não terá direito a exigir acréscimos no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que essas resultem de instruções escritas do dono da obra, que no caso é a empreitada global. A empreitada de forma fixa, ela é quando a remuneração é previamente estipulada entre o dono da obra e o empreiteiro, e esse valor é o valor total da obra. Então, desde o início até a entrega da obra, esse valor não vai sofrer nenhuma alteração. Já a empreitada com o preço por unidade ou por medida, ele é baseado em etapas. Se a empreitada ela foi estipulada em etapas, de acordo com cada etapa concluída e seu resultado for finalizado, aí vai ser feito o pagamento. O pacta sunt servanda é o princípio que diz que o contrato faz lei entre as partes, atribuindo segurança jurídica aos contratos e garantindo assim a sua eficácia. Ele obriga as partes de forma quase absoluta porque ele pode ser relativizado. Uma das espécies da relativização do contrato é a onerosidade excessiva, que ela está prevista nos artigos 478 ao 480 do Código Civil. O Código Civil de 2002, ele trouxe um novo conceito que não estava presente no Código anterior, que é o artigo 620,
que ele diz que se ocorrer a diminuição do preço do material ou a mão de obra que supere 1/10 do preço global anteriormente convencionado, poderá o dono da obra solicitar que o valor seja revisto para que a diferença encontrada seja devolvida ou descontada do que o empreiteiro tem para receber. Esse preceito do artigo 620, ele pode afetar a eficácia da empreitada global. Que o que seria? A empreitada global é quando o dono da obra contrata a empreiteira, já incluído o material e a mão de obra. E se caso tiver a redução do valor da mão de obra ou do material, o dono da obra pode pleitear esse contrato e pedir a diminuição do valor do preço total. A cláusula resolutiva ela está prevista nos artigos 474 e 475 do Código Civil. E ela está disciplinada nos contratos de empreitada na segunda parte dos artigos no artigo 615, que ele diz que o dono ele pode rejeitar o recebimento da obra se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas, dos planos dados ou então das regras dos trabalhos de tal natureza da empreitada. A exceção do contrato não cumprido ele está prevista no artigo 476 do Código Civil, que ele refere que os contratos de execução instantânea ou diferida, nesse caso as prestações devem vencer no mesmo momento, se for um contrato de execução diferida. Essa cláusula ela pode ser aplicada nos contratos de empreitada, onde o dono da obra e o empreiteiro acordarem que o pagamento será realizado na entrega da obra, ou seja, na execução diferida. O artigo 477 do Código Civil ele é aplicado aos contratos de execução diferida, em que as prestações vencem de momentos distintos e nos contratos de execução continuada. Um exemplo é quando o dono da obra ele entra com o capital e com o material da obra, ou seja, no empreitada global. E nesse caso, quando ele vê que o empreiteiro ele tem costume de se envolver em negócios arriscados ou que ele não segue à risca as regras técnicas, então o dono da obra ele pode pedir a resolução do artigo 477 do Código Civil. A exception non hit adimplente contractus. Ela pode ser utilizada nas situações de cumprimento parcial ou defeituoso do contrato. Ou seja, quando o dono da obra ele contrata o empreiteiro e este entrega o serviço de forma parcial ou defeituoso, ele pode alegar essa exceção ao contrato. E ele não precisa fazer o pagamento de forma integral. Eu vou falar sobre os vícios redibitórios. Os vícios redibitórios diz que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminua o valor, que está previsto no artigo 441. Quanto aos vícios redibitórios, o prazo é de 1 ano e nas obras de edifício e demais construções consideráveis e defeitos que afetem a segurança e solidez e razão dos materiais ou do solo, o prazo será de 5 anos. O artigo 615 fala que, concluída a obra de acordo com o ajuste ou costume do lugar, o dono será obrigado a recebê-la e ele poderá, porém, rejeitá-la se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza. No caso dele não aceitar a obra, seria uma ação redibitória. E no artigo 616, ele fala da ação estimatória, que fala que no caso da segunda parte do artigo antecedente, pode quem encomendou a obra, no caso o dono, em vez de rejeitá-la, recebê-la com abatimento do preço. Seria, no caso, uma ação estimatória. As responsabilidades. O empreiteiro e dono da obra respondem solidariamente por danos causados a terceiros ou a prédios vizinhos em razão dos vícios derivados da falta de solidez e segurança. O proprietário terá o direito regressivo contra o empreiteiro. A suspensão do contrato pelo dono da obra. Ela pode ser unilateral, havendo indenização ao empreiteiro pelos investimentos realizados na obra e do lucro que razoavelmente oferiria com seu trabalho. Ele será ressarcido pelos lucros emergentes e pelo lucro cessante. Haverá resilição, que está prevista no artigo 623. Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos,
mais indenização razoável calculada em função do que ele teria ganhado se concluída a obra. Suspensão do contrato pelo empreiteiro. Quando houver paralisação temporária da obra sem justa causa, o empreiteiro deverá indenizar o dono da obra. O artigo 624 diz que, suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos. A autorização para a suspensão da obra está prevista no artigo 625 e diz que poderá o empreiteiro suspender a obra nos seguintes casos: 1. Por culpa do dono da obra ou por motivo de força maior. 2. Quando no decorrer do serviço se manifestar dificuldades imprevisíveis de execução da obra, que são causas resultantes geológicas ou hídricas, ou em outras semelhantes, de modo que a torne empreitada excessivamente onerosa, e o dono da obra, nesse caso, opuser pagar o reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado. E 3. Se as modificações exigidas pelo dono da obra forem de tal natureza desproporcionais ao projeto aprovado, e se o dono não dispor de arcar com o acréscimo do preço. Em regra, o contrato de empreitada ele se extingue com a entrega da obra acabada, que o dono aceita a obra e paga o preço, aí nesse caso estão cumpridas as obrigações para ambas as partes. Mas existem outras formas de extinção do contrato, que no caso a resolução do contrato, que é quando os contratantes deixam de cumprir qualquer das obrigações contraídas, a resilição do contrato, que pode partir de qualquer uma das partes, desde que sem justa causa, pelo que fica obrigado a indenizar a outra parte de todos os prejuízos advindos de tal ato. Pode ocorrer a resilição unilateral por parte do dono da obra, que ele deverá pagar a indenização devida ao empreiteiro. Também pode ocorrer a resilição unilateral do empreiteiro com pagamento de indenização devida ao contratante, salvo, exceto nos casos quando houver justa causa, ficando isento de responsabilidades por perdas e danos. Pode haver também o distrato, que é o mútuo consentimento das partes em rescindir o contrato. Também poderá haver a rescisão judicial do contrato quando a imputação de culpa a uma das partes pelo descumprimento das obrigações pactuadas. Quando houver falência do empreiteiro ou insolvência do dono da obra, também é caso de extinção do contrato. Por resolução, haverá resolução por inexecução involuntária, quando houver perecimento da obra por caso fortuito ou força maior, que impossibilite a prestação de qualquer uma das partes. E o artigo 626, ele diz que os contratos de empreitadas não se extinguem pela morte de uma das partes, salvo se ajustada em consideração as qualidades pessoais do empreiteiro, que seria, no caso, as obrigações personalíssimas. Se for personalíssima a obrigação, o contrato de empreitada será extinto. Então, ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Boa noite.